Nessa aula, consideramos a interpretação de uma fórmula que possui dois quantificadores no seu começo. Por que fazer isso? Porque o nosso intuito, o nosso objetivo é aprender como usar mais de uma regra que define a semântica dos quantificadores na interpretação de uma fórmula. E nesse caso, se a fórmula possui mais de um quantificador no seu começo, para interpretar tal fórmula, é claro, será necessário a aplicação de mais de uma regra que define a semântica dos quantificadores na lógica de predicados. Iniciaremos observando como aplicar essas regras que definem a semântica dos quantificadores de forma, digamos, seguida. Vamos aplicar uma regra e em seguida aplicar outra regra no resultado da primeira regra. Seja aí uma interpretação sobre N. E H4, essa forma, que possui dois quantificadores. Para todo x existe y, p de xy. Suponha a seguinte afirmação. I dessa fórmula é igual a verdadeiro. Como desenvolver essa afirmação? Olha, temos aqui um para todo verdadeiro. E a regra que trata da semântica do para todo verdadeiro é a regra 1, que diz que para todo H verdadeiro equivale a dizer tal fato. Mas então, comparando essa afirmação com o que está escrito na regra 1, necessariamente precisamos ter então que H é igual a existe y, pxy. E no desenvolvimento da regra 1, temos essa equivalência. Aqui temos um universo, um domínio qualquer. No nosso caso particular, o domínio é o conjunto dos números naturais. E aí, então, escrevemos N aqui. Nesse desenvolvimento, escrevemos H aqui neste lugar. Olha, então, nesse caso particular, dessa forma, o H, como vimos, é igual a esse existe x, pxy. Então, aqui nesse lugar, escrevemos o H, porque pela regra 1, devemos escrever H aqui. Então, o que está escrito aqui nesse desenvolvimento é, digamos, um ato de parafrasear o que está escrito na regra 1 numa condição particular, que é a condição em que, para todo H verdadeiro, o H é igual a essa subforma. E o domínio é igual a N. Mas se é nosso desejo continuar com esse desenvolvimento, temos que desenvolver agora essa afirmação. Ou seja, o I com a extensão do que está escrito aqui é verdadeiro. O I com a extensão dessa forma é verdadeiro. Olha, temos aqui agora a interpretação de um existe verdadeiro. E a regra que trata do existe verdadeiro é a regra 3. Mas lá na regra 3 temos existe xh e aqui temos existe y. Não há problema nisso. É só considerar a regra 3 no caso em que x é y. Trocar x por y. Troco x aqui por y. Troco x por y aqui nesse lugar. Além disso, na regra 3, consideramos aqui um existe D, um D do domínio. Como já temos esse D aqui, para que não ocorra confusão, podemos também trocar essa letra D por C. Ou seja, onde está escrito D aqui, a gente coloca C. Onde está escrito D, eu coloco C. Tenho aqui novamente a regra 3 escrita um pouquinho diferente da sua forma original. Além disso, na regra 3 escrita desse jeito, temos aqui uma interpretação I. Mas no nosso caso presente dessa afirmação, o que temos é uma interpretação I com a extensão. Não há problema em adaptar a regra 3 a esse contexto particular. No lugar de I, vamos escrever
I com a extensão. Então, na regra 3, onde está escrito I, vamos escrever o I com a extensão. Então, substituo o I aqui com o I com a extensão. E lá no fim também aparece o I com a extensão, o I do H. Ou seja, substituo aqui neste lugar o I com extensão e aqui também eu substituo o I com extensão. Aí nesse caso, observe que aqui aparecem duas extensões. Por que duas extensões? Porque uma extensão, essa Y sendo interpretado como sendo C, é a extensão da regra 3. Essa extensão, x por di, é o I que está sendo substituído por I com uma certa extensão. Conclusão de tudo isso. A regra 3, vamos escrevê-la dessa forma. O I com a extensão do existe Y, um certo H é verdadeiro, quando existe um C no domínio, tal que esse Y, sendo interpretado como C, a interpretação original, que é essa interpretação com a extensão do H, é verdadeira. Reescrevemos a regra 3 numa maneira mais conveniente para aplicar ao nosso caso particular. Por que isso? Porque agora eu tenho aqui I com a extensão, como eu tenho aqui, existe Y, como eu tenho aqui, e aí eu identifico que H é esse pedacinho, que é o que está escrito aqui. Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. No nosso caso particular, temos o domínio N, aqui um domínio qualquer. Bom, aplicando a regra 3, por causa desse Y aparece essa extensão, Y sendo interpretado como sendo C, que é essa extensão. Depois reescrevemos o I com a extensão original. E aqui, no lugar desse H, escrevemos PXY. Conclusão de tudo isso. Esse desenvolvimento existe Y, P de XY verdadeiro, equivale a dizer, bom, se um existe verdadeiro, então existe um C no domínio, tal que, quando esse Y é interpretado como sendo C, a interpretação original do H, que nesse caso é PXY, é igual a verdadeiro. É claro que isso, tudo, numa primeira análise, possa parecer um pouco confuso. Claro, aprender não é fácil. É como subir a uma escada, degrau por degrau. E isso demanda esforço, dedicação, atenção, observação. Veja a análise anterior mais de uma vez. Volte o vídeo, veja mais de uma vez. E para ajudá-lo, seja novamente I uma interpretação sobre N e H4, aquela fórmula que acabamos de considerar. Para todo existe um PXY. Como desenvolver essa afirmação? I do para todo falso. I dessa fórmula como sendo falso. Observe que anteriormente, no esquema anterior, tínhamos colocado verdadeiro aqui. Agora colocamos falso. Bom, um para todo falso, a gente usa a regra 2, que diz que para todo alguma coisa é falso quando isso ocorre. E aí, para aplicar a regra 2, basta observar que H então é esse resto e que U é N, que é o domínio da interpretação. E aqui no lugar do H escrevemos o H, que é existe Y, PXY. A questão novamente é desenvolver agora essa parte. Ou seja, um existe alguma coisa falso. Só que agora é um existe, quem está interpretando esse existe falso é uma interpretação que já tem uma extensão. A regra que nos dá a semântica do existe falso é a regra 4. Existe alguma coisa falso. Mas aqui na regra 4, aqui tem X. E aqui eu observo que aqui eu tenho Y. Olha, basta mudar X por Y. Onde tem X na regra, eu coloco Y. Onde tem X, eu coloco Y. Além disso, para que não haja confusão, como já tem um D aqui, na regra 4, onde tem D, coloco C. Não há problema. Tem D aqui, eu troco por C. Tem D aqui, eu troco por C. Então, tem uma regra 4 desses moldes. Além disso,
A interpretação que está interpretando a fórmula aqui é uma interpretação que já tem uma extensão. Então, substituo o i por uma interpretação que tem uma extensão. Onde tem o i, coloco o i com a extensão. Aqui onde tem i, eu coloco o i com a extensão. Pois bem, temos a regra 4 no modelo que queremos. Um i com extensão e um existe y falso. Isso ocorre quando, para todo C do domínio, quando esse y é interpretado como sendo esse C, a interpretação inicial que temos interpreta o H como sendo falso. Mas quem é o H? Nesse caso particular é PXY. Então, basta considerar o H como sendo PXY e a interpretação que temos é a interpretação com extensão e o domínio U, que é um domínio geral, o caso particular em que ele é N. Conclusão: o desenvolvimento desse pedaço é feito assim. Essa interpretação com extensão interpreta o existe y de P de xy como sendo falso se, para todo C do domínio, quando esse y é interpretado como sendo C, essa interpretação com extensão interpreta o resto aqui, que é o PXY, como sendo falso. Agora, vamos usar tudo isso que falamos para, de fato, interpretar a fórmula H4, uma fórmula com dois quantificadores. Seja aí uma interpretação sobre N, tal que x é interpretado como 3, A como 5, Y como 4, F como adição, o P como menor que. Queremos responder, I de H4 é verdadeiro ou I de H4 é falso? Antes de mais nada, observe que para todo x existe y, P de xy, é interpretado de maneira informal como sendo essa sentença. Para todo número natural x, existe número natural y, tal que x é menor que y. Essa afirmação ela é claramente verdadeira. Portanto, certamente devemos ter I de H4 como sendo verdadeiro. É claro que para todo número natural x existe um y e esse y é maior que x. Isso ocorre porque o conjunto dos números naturais é um conjunto ordenado infinito. Mas então, vamos desenvolver aqui I de H4 verdadeiro e aqui I de H4 falso. No desenvolvimento de I de H4 verdadeiro, o que temos inicialmente é um para todo verdadeiro. Um para todo é verdadeiro quando para todo D do domínio do N, quando esse x é interpretado como sendo D, a interpretação do resto, que é o existe y pxy, é igual a verdadeiro. Agora temos que desenvolver esse pedaço aqui. Bom, vamos reescrever o para todo D aqui, para todo D pertencente a N. Aqui tem um existe verdadeiro. Um existe é verdadeiro quando existe um C nos naturais, tal que, quando esse y é interpretado como sendo C, a interpretação que eu tenho inicialmente interpreta o resto como sendo verdadeiro. Em seguida, vamos fazer a interpretação propriamente dita. Nesse caso, P é interpretado como sendo menor. X não é interpretado como sendo 3. X é interpretado como sendo D. Então, coloco D aqui. Y não é interpretado como sendo 4. Y é interpretado como sendo C. E aí eu coloco C aqui. Conclusão. Essa afirmação equivale a essa. Para todo D nos números naturais, existe um C nos números naturais, tal que D é menor do que C. Ou seja, para qualquer número natural que eu pegar, um D, sempre existe um C que está à frente dele. É isso que está sendo dito nessa afirmação. Essa é uma afirmação verdadeira. Então é verdadeiro que I de H4 é verdadeiro. Suponha que a gente desenvolva essa afirmação. I de H4 falso. Aqui temos um para todo falso. O desenvolvimento do para todo falso significa dizer o seguinte, que existe o D, um elemento do domínio, tal que quando esse x é interpretado como sendo esse D, a interpretação do resto, que é o existe y p de xy, é igual a falso. Vamos desenvolver essa parte. Aqui eu tenho um existe y falso. O existe y é falso quando para todo C no domínio, quando esse y é interpretado como sendo esse C, a interpretação que eu tenho do resto, que é o pxy, é falsa. Vamos agora fazer a interpretação propriamente dita.
P é interpretado como sendo menor. Y é interpretado como sendo C. E X como sendo D. Então, onde tem X aqui, eu coloco o D aqui. E aqui, onde tem o Y, eu coloco C. Então, essa afirmação equivale a essa, que diz o seguinte: existe D nos naturais, tal que, para todo C nos naturais, é falso que D é menor do que C. Essa afirmação é falsa, meu amigo. Uma outra maneira de ver isso é observar o seguinte: D menor que C ser falso, se eu digo que é falso que D é menor que C, isso equivale a dizer que é verdadeiro que D é maior ou igual a C. Isso é, se D é menor que C, se isso é falso, então é verdadeiro que D é maior ou igual a C. Veja a última afirmação, o que está escrito? Existe um número natural, tal que para todo C é verdadeiro que D é maior ou igual a C. Ou seja, existe um número natural que é maior ou igual a todos os outros. E a gente sabe que não existe esse número. O conjunto dos números naturais é infinito, não existe um maior lá. Essa afirmação é falsa. Portanto, é falso que I de H4 é falso. Conclusão: I de H4 é verdadeiro. Para terminar, quais são as informações irrelevantes nesse caso? Essa que diz que X é igual a 3, interpretado como sendo 3, que A é interpretado como sendo 5, que Y é interpretado como 4 e que F é interpretado como sendo maior. A única informação relevante é que o P é interpretado como sendo o menor. Isso tudo ocorre porque, nesse caso dessa fórmula, X e Y são variáveis que ocorrem ligadas e, portanto, são interpretadas conforme as regras semânticas dos quantificadores. O único símbolo livre aqui nesse caso é o P. É claro que são muitos detalhes. Veja bem, quando você está caminhando por uma estrada e vê uma paisagem, num relance, não dá para perceber tudo que tem ali naquela paisagem. Nessa análise que acabamos de ver, cada vez que a gente observa tal análise, a gente vê detalhes que antes a gente não tinha percebido. Então, dado que há muitos detalhes, é claro que numa primeira visada, num primeiro contato, talvez você não perceba todos, não entenda todos. Por isso vale a pena e é essencial que você reveja, volte, assista novamente. Veja passo a passo como é o desenvolvimento das equivalências.